Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você que é amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2025, teoricamente e às vezes na prática, né? Primeiro dia da folia de Momo desse ano. É verdade. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com nossos ouvintes sobre essa data tão impactante, porque é impactante para o Brasil todo. Sim. Em outros países até se mundo, comemora, né? Mas o impacto para o Brasil é muito Brasil é grande, muito porque grande. impacta na economia, impacta nas estratégias sociais, impacta nas relações sociais, porque é uma data extremamente marcante. E nós estamos aqui para falar algo que nós consideramos que é importante. A doutrina espírita, ela não condena festividades e comemorações, mas orienta a todos nós que nós devamos ser vigilantes e responsáveis a participar de festividades. Certo, Vânia? Certíssimo. Boa tarde, querida. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. E falando com as pessoas sobre isso. Nós reencarnamos num país que é o Brasil, pátria do Evangelho, mas que tem essa comemoração, que ela digamos, esperada pelo mundo inteiro. Todo mundo volta os olhares para o Carnaval brasileiro, tem impacto na economia. Quantas pessoas mantêm as suas famílias através de costuras, de adereços, de arte, por exemplo, criando alegorias. Quer dizer, é toda uma estrutura de trabalho, de pensamento, de pesquisa, de estudo, inclusive. E tem as questões todas que a gente vai falar aqui. E nessas questões, nessa vibe, né, de orientação que a doutrina espírita traz, nós precisamos entender que a doutrina espírita busca libertar o ser humano dos atavismos milenares nas nossas múltiplas reencarnações, dos condicionamentos religiosos milenares também. E o espiritismo é uma doutrina universalista que ajuda a entender a realidade na nossa existência. Então, como Vânia bem lembrou agora há pouco, né, Vânia? Nós vivemos num país que podemos até dizer que alguns companheiros nossos, né, de estrutura brasileira, passam o ano inteiro esperando por essa data. E Sim. aí, em torno dessas pessoas, estamos todos nós, das mais diversas filosofias religiosas, tentando entender o que é que nós vamos fazer. Se eu não vou participar ativamente, o que é que eu vou fazer nesses dias todos? Isso no Brasil é tão impactante que não dura apenas os 4 dias, os 3 dias, não. Vai começar dia 28 e vai se estender até a outra semana. Então, nós precisamos entender como é que nós nos encaixamos dentro desse contexto. Devemos ser vigilantes e não nos deixar seduzir por desejos que as pessoas possam trazer para nós ou nos influenciar, porque o outro faz, eu vou fazer também. Devemos alimentar pensamentos e ações positivas por nós e pelo outro. Devemos buscar pensar e agir de forma ponderada e responsável e devemos evitar buscar prejuízos desnecessários e cultivar o bem-estar físico e espiritual, porque isso é que vai fazer com que nós consigamos estar no mundo, participar desse mundo, mas tentar evitar um pouco as ações prejudiciais que podem levar, às vezes, centenas de anos para serem reparadas. Verdade. Então, utilizar um instrumento bom que pode nos ajudar a passar por toda essa questão é a ferramenta da oração. A oração é importante quando nós nos levantamos, quando nós vamos para a rua, quando chegamos em algum ambiente, principalmente se for um ambiente ao qual coletivo, nós não pertençamos, né, e é um ambiente coletivo. Então, nós devemos nos lembrar sempre da oração, sem misturar com o que faz parte da estratégia de se estar no mundo, participando de tudo que ele tenha para oferecer. Verdade. Salomão, em Eclesiastes, no Velho Testamento, afirma que não há nada de novo debaixo do sol. Essa afirmativa, que é perfeita à luz da doutrina espírita, deixa claro que a lei de Deus é sempre a mesma, e o que muda é a nossa compreensão dessa lei através da evolução espiritual da criatura.
abrangendo tanto os avanços morais como os avanços intelectuais. Obviamente, essa análise ganha um significado muito mais profundo quando compreendemos que as oportunidades reencarnatórias vão permitindo aos mesmos espíritos do passado reaprender velhos conceitos e renovar propostas existenciais com novos aprendizados. Isso é importante, né, Vânia? Porque durante alguns momentos que são pontuais para a cultura universal, e não é só o carnaval, vem aí outras festividades, algumas que são alavancadas, são cobertas pela postura religiosa. Sim. O próprio carnaval ele faz parte porque ele é antecedente à quaresma, onde Sim, se relembra, né, aquele momento tão importante para a humanidade, que foi o momento, né, da despedida física de Jesus, foi o momento da compreensão de todos que ali estavam presentes, de qual era a real missão dele. Mas Jesus jamais foi condenatório. Né? Pelo contrário, ele esperava que nós chegássemos a um grau de consciência e que nós pudéssemos discernir o que é certo e o que é bom e aquilo que não é tão bom, que pode ser prejudicial para nós. Não é isso, Vânia? Verdade. Vamos? Se, portanto, sabemos que as leis universais sempre foram as mesmas, as palavras de Jesus, quando afirma que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, ganham um sentido ainda mais abrangente. Porque muito antes de existir um dia terráqueo chamado sábado, que é o dia da semana de uma definição temporal que só serve para aqueles planeta Terra e não para as outras moradas na casa do Pai, já existia um homem, Deus e suas leis. Então, dito isso, as chamadas datas comemorativas e até mesmo os dias santos, conhecidos dias santos, não apresentam em sua essência um significado mais profundo, já que todos os dias são santos, em vista de sempre sermos convidados pela lei do amor a realizar a nossa parte na obra da criação. Legal, né? Muito. E essa participação na obra de Deus é um dos principais objetivos da reencarnação, como está registrado em O Livro dos Espíritos nas questões 132 e 133. Aliás, definir um dia ou um local como sagrado não deixa de ser uma decisão ou escolha do ser humano, do homem, pois Deus construiu toda uma obra de amor que é inteira sagrada. E isso é importante para nós compreendermos por que a doutrina não é condenatória, não aponta, não diz que quem faz parte dessa ou daquela estratégia do viver está correto ou está errado. Não é isso. Essa nossa conversa são duas mulheres aqui conversando, mulheres com um tempo de experiência nessa existência, que já tivemos a oportunidade de viver várias coisas. E podemos, além de termos o respaldo doutrinário, podemos ter o próprio respaldo da nossa experiência. Isso é bom. Por que eu vou fazer isso? Aonde isso vai me levar no meu processo existencial? Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos, de uma certa forma, todos nós, submetidos às estruturas sociais das quais nós fazemos parte. Sim. Não dá para a gente ficar à margem dessa sociedade, ficar alheio, né? Quando a gente fala assim, fulano é marginalizado, a gente só pensa no lado pejorativo do equívoco, do erro. Não. Marginalizado são todas as pessoas que estão à margem de alguma ação que acontece e que ela não faz parte daquela ação. Então, quando nós nos sentamos aqui hoje, eu e Vânia, para conversarmos sobre essa data de 28 de fevereiro, que marca o último dia do segundo mês do ano, mas que marca o início de um terceiro mês, que para algumas pessoas é o mês real, né? Março é aquele mês em que nós deixamos de lado o relaxamento que as férias nos proporcionou. São as águas de março que fecham o verão, chamando a humanidade aquela responsabilidade, porque aí escola, o país acontece depois trabalha, do carnaval, diz o dito popular, que o país acontece depois do carnaval. Então, por aí a gente vê como essa data comemorativa que migrou para dentro de todas as sociedades ocidentais, saídas de um calendário muito antigo, muito milenar. E existe um motivo para esse calendário ele ter sido incorporado, porque na realidade, a questão do carnaval, que a palavra carnaval significa carne, nada vale,
ela começou como uma estratégia dos comandos das sociedades para que as pessoas que fazem parte da sociedade se sentissem diferenciadas, se sentissem libertas, isentas de condenação e pudessem experimentar todas as questões que elas passavam o ano inteiro querendo fazer e não faziam. Isso é da nossa realidade atual? Certamente, não é, Vânia? Sim, porque todos nós temos desejos, vontades, queremos fazer coisas e viver situações que nós não vivemos constantemente, porque essas situações podem ser vistas pela sociedade como algo diferente, algo ruim. E aí, quando você se autodeclara, nós precisamos nos lembrar que a questão da filosofia religiosa, ela é autodeclaratória. Não posso dizer, você é protestante, você é católico. Não posso, isso é autodeclaratório. Nós é que nos autodeclaramos adeptos dessa ou daquela filosofia religiosa. Por quê? Porque ser adepto não é algo fluido nem material, é algo íntimo e espiritual. Quando eu digo que eu sou adepta a uma filosofia, é porque eu entendi aquela filosofia, eu estudo aquela filosofia, eu procuro compreender e colocar na minha vida, no dia a dia, as propostas de melhoria que aquela filosofia traz. Afinal, a filosofia é forma de se viver. Então, é preciso que a gente pense muito nisso, que quando março chegar, e ele chega no sábado... Não está tão longe assim, não. Não está tão longe assim, dia 1º de março, não é que tudo vai começar no dia 1º de março, ou que a gente vai também alijar, já que o carnaval esse ano caiu em março. Caiu em março. Esses 4, 5 dias desse mês, desconectar desse mês de março esses dias, e aí fazer o que as comemorações antigas propôs à sociedade. Estou vendo as origens aqui. Isso, começou com a Saturnália. Saturnália, isso mesmo. Começou com outros tipos. Como antiga? De comemorações em que os sacerdotes que até então tinham um comando das estratégias de vivência social diziam, olha, durante esses dias... Tudo pode. Você pode fazer tudo, tudo pode. Depois, Quaresma. Parou. Só, né? Que nesse Depois tudo pode, nesse tudo pode, existe a lei de ação e reação. Exato. Correto? E essa lei de ação e reação é aquela lei que diz, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. A doutrina espírita vai um pouquinho mais longe. Eu sou o responsável por tudo que eu penso. É uma novidade? Não. Porque lá atrás, há tempo de Jesus, nós já sabíamos que podemos errar, nos equivocar por pensamentos e atos. E aí é que começa, Vânia, os cuidados que nós temos que ter com relação a participar ou não participar, fazer ou deixar de fazer, por escolha nossa, sabendo o porquê. Então, na excelente obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, a falência espiritual especialmente atingida durante o Carnaval é discutida em detalhes, através do trabalho do venerando espírito do Dr. Bezerra de Menezes, relatado com muita eloquência pelo referido autor espiritual. De fato, fica evidente através dessa obra que o Carnaval se constitui em um verdadeiro processo de obsessão coletiva, afetando profundamente o estado espiritual dos incautos. Essa é a questão. Divaldo Franco costuma dizer de forma muito inspirada que aquele que se respeita não faz a sós o que não tem coragem de fazer em público, justamente porque se respeita. Então, o homem consciente, ou nós todos em processo de conscientização, é responsável pelos seus atos. Buscamos a serenidade e a paz, e essa busca não deverá ser interrompida por pressões externas. Aí está. Vemos, né, Vânia, que são palavras do Divaldo. Sim. Quem não leu esse livro, não teve ainda a oportunidade de ler, deveria achar um tempinho. O livro é Nas Fronteiras da Loucura. Grosso, entendeu? Mas você pode ler por partes. A gente até sugere que a pessoa não faça essa leitura agora, nessa época, né? Faça num outro momento em que ela esteja bastante serena, porque quando o Divaldo traça aqui essa definição, ele não está condenando. O que ocorre é que Manuel Filomeno de Miranda descreve, neste livro, várias ações espirituais e físicas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro durante esse período.
e ações em que poderiam ser colocadas na história como algo que aconteceu sem ter ligação com uma certa ausência. Aí é que entra a história de que a gente, às vezes, se equivoca por pensamento e também por atos. São ações que nós realizamos por conta de não estarmos atentos àquilo que devemos estar para garantir a nossa paz, a nossa tranquilidade. Vou citar aqui um exemplo. Eles contam uma história de um casal, marido e sua esposa, e uma filha, uma jovem, que, situados ali no bairro de Olaria, eles dão nome de rua e tudo mais, resolvem ir apreciar o carnaval de rua. Não eram pessoas que fossem participantes diretos da folia. Não estavam no bloco pulando, não estavam fazendo nada disso. Mas eles estavam na calçada, como muitas pessoas, apreciando aquilo que estava ali sendo apresentado para divertir o público. E aí, repentinamente, 2 jovens embriagados resolvem mexer com a mocinha. Porque a pessoa embriagada, ela perde os parâmetros do comportamento. E isso acontece em qualquer hora. Se você sentar em casa e beber até não poder mais, de repente você não sabe mais aonde você está, você vai fazer coisas que você normalmente sóbrio não faria. Sim. E aí esses 2 homens resolveram mexer com a moça. Qual foi a reação do pai da moça? De defesa. Na cabeça dele, na mente dele, no pensamento dele, ele estava defendendo ali a filha que estava sendo desrespeitada no meio ali da multidão por aqueles 2 homens. E todos nós temos os nossos lados tranquilos e não tão tranquilos assim. Exatamente. E esse pai tinha o seu lado não tranquilo e ele realmente não, né, o sangue subiu à cabeça, ele não parou para pensar que ele estava diante de 2 pessoas, 2 homens que saíram de casa para ir para a rua, para fazer tudo o que o carnaval na cabeça deles proporcionava para eles fazerem, inclusive isso ser desrespeitoso com um grupo familiar. E aí, qual foi o resultado disso? O comportamento dele gerou uma discussão, a discussão se tornou acalorada, e em se tornando acalorada, um dos homens que estava armado com uma faca esfaqueou aquele pai de família ali em plena folia, provocando o seu desencarne. Aí é que entra o olhar de Manuel Filomeno, que Divaldo procurou transcrever. Por que que isso aconteceu? Aquele homem não estava, aquele pai, ele não estava fazendo nada, em teoria, errado. Ele levou sua família para se divertir, apreciar lá o desfile dos blocos de carnaval, e se sentiu desrespeitado como pai, como homem, e reagiu. E na hora em que nós reagimos, muitas vezes aflora no nosso psiquismo situações que são nossas e que nós, normalmente, costumamos deixar abafadas, mas talvez pelo calor do momento e da situação, explodiu com toda a força. E aí o olhar de Manuel Filomeno. Grupos de espíritos desencarnados ligados tanto ao pai quanto aos jovens. Os ligados aos jovens estavam ali se lucrupetando com a bebida, com a farra, com a sensualidade, com o desrespeito. Uma vez que eles não podiam fazer isso diretamente, eles nos usam. Sim. Em todos os momentos, eles se aproximam de nós, tanto os bons espíritos quanto os espíritos maus, só que os bons espíritos não nos usam, eles nos utilizam para fazer coisas boas. Sim. E os maus nos usam para fazer coisas más. Então, eles estavam ali insuflando o desrespeito e a violência dos 2 jovens, que já existia neles. E do lado do pai, havia um espírito rancoroso e vingativo que havia sido morto por este homem em encarnações passadas e que buscava uma oportunidade de vingança. Então, insuflou de tal forma a ofensa naquele homem que ele não pensou na hora de reagir. Então, tudo que aquele espírito fez foi para que ele representasse um perigo
para aqueles 2 jovens também, e que o jovem reagisse provocando o desencarne. Aí Manuel Filomeno pergunta à equipe de Dr. Bezerra: ele precisava ter desencarnado ali na avenida? Qual foi a resposta? Ele devia uma morte violenta às leis de causa e efeito, mas que não precisava ser daquela forma nem naquela hora. Ele poderia ter feito essa passagem, essa desencarnação, em algum outro momento, por um acidente, uma coisa qualquer, que tirasse ele de forma repentina da encarnação. Mas não precisava ser daquela forma, no meio de uma briga que impactou, traumatizou a filha, traumatizou a esposa, traumatizou as pessoas em volta, enquanto o espírito adoecido, né, o chamado, entre aspas, espírito de obsessão, estava se lucrupetando, porque eu consegui trazer você de volta numa situação de violência, porque foi uma situação de violência que só pode trazer atraso para a nossa caminhada espiritual. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Você pode estar nos determinados lugares, mas você tem que perceber quem você é, como é que você age e reage, para que você não caia numa cilada como essa, certo, Vânia? Verdade, verdade, isso mesmo. Continua. Divaldo Franco costuma dizer de forma muito inspirada que aquele que se respeita não faz a sós o que não tem coragem de fazer em público, justamente porque se respeita. O homem consciente, ou nós todos em processos de conscientização, é responsável pelos seus atos, buscamos a serenidade e a paz, e essa busca não deverá ser interrompida por pressões externas, que é o que você acabou de falar aí. Exatamente. O vulgo costuma dizer equivocadamente: a ocasião faz o ladrão. Mas, de nossa parte, à luz da doutrina espírita, diríamos: o ladrão faz a ocasião. Porque quem já adquiriu valores éticos sólidos não vai se deixar levar por qualquer tipo de pressão coletiva, já que não será tentado por álcool, nem por drogas, nem por bagunça, orgias sexuais. Devemos estar cientes de quem somos. A escolha deverá ser sempre nossa. Isso é que é importante. Então, se eu escolho ir para um local em que eu estou exposta ou exposto a uma situação de perigo, eu preciso saber como é que eu vou reagir se essa situação chegar até mim. Quando o Divaldo afirma que o ladrão é que faz a ocasião, foi justamente o que aquele espírito fez. Sim. Ele era aquele que queria roubar a estrutura reencarnatória daquele espírito encarnado por vingança. E ele fez a ocasião, se unindo aos outros que estavam já perturbando os jovens, para que o jovem tivesse aquela atitude de desrespeito. Pessoas que já saem de casa portando uma faca já são pessoas que são violentas por si só. Ele não sai com uma faca para se defender, ele sai para agredir. Para agredir. Então, essa é o ladrão que faz a ocasião. Eles se uniram ali, 2 espíritos que não se conheciam, desencarnados. Olha só. Um se lucrupetando com a ausência de postura e de comportamento dos jovens, e o outro buscando a vingança que aquele pai de família lhe devia, e juntos eles provocaram uma morte antecipada, uma desencarnação antecipada, por conta daquele pai querendo defender a honra da sua esposa e da sua filha, não conseguir pensar bem aonde ele estava, e se aquelas pessoas tinham a coragem na frente ali de todo mundo fazer aquela atitude e aquela ação de desrespeito, o que mais eles poderiam fazer? Nada disso foi avaliado. Foi levado em consideração pelos jovens que ele estava, né, buscando uma briga, jovem violento, armado, e foi levado em consideração pelo pai o direito que ele tinha de defender sua família. E isso tudo que, entre aspas, da parte dele poderia ser considerado algo bom e deve ser considerado algo bom, nós devemos, né, cuidar daqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar, foi péssimo, porque provocou uma desencarnação antecipada num momento, né, não tão propício para ele, num local não tão bom, né, porque houve essa ausência de observação. Então, vamos pensar, Vânia, um pouquinho sobre isso. Esse livro ele traz muitas histórias, traz essa que é uma história dolorida, mas também tem histórias boas, para que a gente possa depois buscar nos informar, pegar o livro para ler, e enquanto isso a gente vai aqui tomar uma aguinha, chamar um pequeno intervalo e
Já volta. Já voltamos. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Quero lembrar que essa apresentação aí, Cláudia Dutra, porque nós somos duas apresentadoras fixas, né? Que é a Cláudia e a Célia Godoy, que não pôde estar conosco hoje. Mas hoje nós estamos aqui apresentando Cláudia Dutra e, claro, a Vânia Barbosa, que está aqui dando essa contribuição extraordinária, porque esse não é um assunto de uma opinião única, esse é um assunto para ser estudado e debatido coletivamente. Verdade. Então, uma vez que reencarnamos aqui, né? Lembrei do Milek falava assim. Uma vez que reencarnamos no Brasil, logo aproveitar o carnaval do ponto de vista espírita e ocupar esses 4 dias de uma forma prazerosa, mas também útil, que não deixa de ser um exercício para que busquemos superar a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões, conforme nos ensina a questão 742 de O Livro dos Espíritos. Ler um livro, pode ser um livro espírita, estudar, trabalhar, ajudar alguém e até mesmo descansar com a família para recomeçar os trabalhos na chamada quarta-feira de cinzas, são atividades muito mais, digamos assim, coerentes para quem já se sensibilizou pela mensagem do Mestre. Joana de Ângeles, divinamente inspirada, nos ensina: tudo procede do pensamento, todo pensamento pode ser substituído. Logo, é uma questão de escolha ratificar as práticas inferiores do mundo ou ajudar Jesus na implantação do reino dos céus na terra. A escolha é de cada um de nós. Vânia, amigos ouvintes, a escolha é de cada um de nós. Então, se nós vamos ter no corre do nosso dia a dia, e a cada ano que passa a vida está mais corrida, mais pesada, temos mais coisas para fazer, ficamos com uma sensação incrível de que não vamos dar conta, de que não vai dar tempo. Essa é uma preocupação constante a cada um de nós. Então, quando de repente surge no meio 4 dias, 5 dias, uma semana, dependendo da empresa onde você trabalha, para que você possa ter, né, um reforço de novas energias, etc. e tal, nós podemos aproveitar das mais diversas formas. Ficar com os amigos. Ninguém está impedido de, vou fazer um churrasco na minha casa. Sim. Vai à praia? Vamos para a praia? Vamos. Eu vou para o clube. Vamos para o clube. Vou sair, vou viajar com a minha família ou com os meus amigos. Vai e faça a viagem. Vou aproveitar para ler um bom livro, como Vânia bem citou ali, que não necessariamente um livro espírita, mas um bom livro, um livro com conteúdo. Você gosta, um assunto que você gosta, que te interessa e que não faz parte do seu dia a dia. Você vai aproveitar esses dias e vai ter, quantas horas de leitura para fazer isso. Ou simplesmente descansar. Descansar o corpo, descansar a mente. Não, mas eu gostaria muito de ir na rua. O que te impede? Desde que você saiba para onde você está indo, da forma que você está indo, como você vai chegar, o que você pode esperar encontrar nesse lugar onde você vai. Se você tiver consciência de tudo isso, saber e ter consciência que o álcool, ele não faz parte da alegria. Pelo contrário, é uma alegria ilusória, porque é uma alegria passageira
com consequências físicas, consequências psicológicas e consequências espirituais. Então, temos que ter cuidado. Que simplesmente ir para esse ou para aquele lugar porque o amigo vai, porque o colega de trabalho convidou, porque a amiga chamou, porque todo mundo, quem tem filho adolescente, passa por isso, né? Mãe, mas fulana vai porque eu não posso ir. Aí a gente responde, porque eu sou sua mãe, não sou mãe de fulana. Entendeu? Fulana Já fiz é problema. essa pergunta. Problema de fulana é da mãe dela, né? Você não deve. Você explica, porque a proibição sem explicação não funciona. Não funciona porque só desperta o interesse. É, mas quando nós falamos em fazer coisas boas, aí às vezes a gente pensa, vai ter um retiro, e tem muitos, né? Sim. Em todas as filosofias religiosas, vai ter um retiro. Se você vai para esse retiro, vá pelo prazer de estar com aqueles que comungam com os seus pensamentos e com as suas vibrações. Não vá obrigado. Não vá porque parece que não tem outra coisa para você fazer, então você não quer ficar em casa, você vai. Porque chegar lá, talvez você não consiga aproveitar. Mas se você for, vá de coração aberto, de mente aberta, participe das atividades, que são muitas. Cada filosofia tem uma forma diferente de criar atividades para esses dias de retiro. Você faz amigos, você revê amigos, você avalia e reavalia as propostas da filosofia religiosa que você abraça, e você volta fortalecido. Se você quer ir para um retiro, vá. Quem se inscreveu para ir para a Comerge, e é um encontro também de jovens em que adultos trabalham materialmente para que os jovens possam estudar, tirar dúvidas, conversar bastante entre eles sobre as formas de se compreender a doutrina, fazem teatro, música, conheço grupos musicais que nasceram em Comerge. Existem polos imensos espalhados na cidade do Rio de Janeiro todo. Tem outro tipo de encontro, que é o ENEF. O que é o ENEF? O ENEF é o encontro que acontece durante os dias de carnaval, que não é o dia inteiro, que não é de imersão, como a Comerge é, que a Comerge, os jovens fazem a imersão na sexta ou no sábado e só saem na quarta de manhã. O ENEF não é assim. É algumas horas dos dias de carnaval, em que uma instituição recebe as pessoas que queiram ir para participar de estudo, de jogral, de uma série de atividades que faz com que o tempo, né, seja muito bem aproveitado. Você conhece pessoas novas, as crianças fazem amigos, os jovens fazem amigos. E o ENEF, diferente da Comerge, que tem inscrição prévia muito antecipada, o ENEF já não é assim. Vocês podem tentar ver se perto de você tem um núcleo de ENEF. Você entra no site do CERJ, aqui para a cidade do Rio de Janeiro, entra no site do CERJ e vê se perto de você não tem uma instituição espírita que é um núcleo de ENEF. E vá. Vá conhecer a proposta. Já que você não vai viajar, já que você não vai ficar em casa com os amigos, já, né, que você não programou nada para fazer com a família, vá. Vá participar, vá conhecer, para ver que existem formas muito boas de nós passarmos esses 4 dias sem a pressão de estarmos participando de algo que talvez não nos agrade, que a gente vá apenas porque o outro quer ir. Porque lembrando do que Joana George nos diz, o nosso pensamento é tudo. Não adianta eu estar num lugar e minha cabeça e meu pensamento está em outro. Porque eu vou estar naquele lugar e não vou estar vibrando na mesma faixa que as pessoas estão ali. Tanto para as coisas relacionadas a participar do festejo, quanto para o descanso. Eu preciso fazer as coisas por inteiro, pensamento e corpo. Verdade. Então, hoje temos a informação de que espíritos infelizes se aproveitam da onda de loucura que toma conta das mentes para concretizar vinganças cruéis planejadas há muito tempo. Tramas macabras são arquitetadas no além-túmulo e levadas a efeito nesses dias em que o Momo reina soberano sobre as criaturas que se permitem cair na folia. De acordo com a enciclopédia, o carnaval vem das festividades finais realizadas pelos romanos católicos nos dias que antecediam a Quaresma, período que acontece antes da Páscoa cristã, em que os devotos se abstinham de comer carne, entre outras práticas religiosas.
Então, a tentativa de dar um sentido cristão às festividades populares gerou nos meados da Idade Média a ideia do carnaval, carnis levale, ou retirar a carne, ou a carne nada vale, como um período entre o Natal e a Páscoa, em que as pessoas estariam liberadas para cometer todos os excessos da carne, mas todo excesso é sempre prejudicial. No carnaval, assim foi criada essa idealização festiva, o poder do controle social ele é deposto. Segundo pensam, boa parte, não são todos que pensam assim, mas segundo pensam, boa parte das pessoas que participam. Esse poder deposto traz, afinal de contas, nesse tempo, uma situação de que o povo ganha um poder diferente. A voz é do povo, são negadas todas as estratégias para que a sociedade tenha um determinado comportamento. São desconhecidas autoridades. Eram dias, quando o carnaval foi criado, em que a ordem oficial das coisas e todos os papéis dessa sociedade eram depostos para a permissão de todas as nossas paixões. Eu estava vindo aqui para a rádio, estava ouvindo o jornal falando de uma... Eles estão fazendo assim, bem em cima do carnaval, um preparo para quem tem como trabalho manter a ordem. O pessoal da polícia presente, né? O segurança presente, o pessoal que são socorristas, etc. e tal, para que eles estejam mais preparados psicologicamente para atender às emergências que vão surgir. Sim. Porque o que é que a gente vê depois que passa? Porque aconteceu uma confusão aqui e deu um tiro, ou a própria polícia saiu batendo em todo mundo. Acontece uma série de coisas que são resultados da ausência de controle. Então, por essas características, que os conflitos e as tensões geradas pelo carnaval e as transgressões são tão presentes. Um caso clássico ocorreu, e aí eu vou lembrar aqui o que é cultura, porque é um caso cultural. Há alguns anos, uma determinada agremiação festiva do carnaval escolheu um tema. Um tema lembrei. Que tinha como objetivo protestar para a ausência da presença do Estado em determinadas áreas da cidade. E a gente sabe qual é a nossa realidade. Então, o Estado não está presente, falta escola, falta postos de saúde, faltam aquilo que traz uma vida digna para essa sociedade. O tema escolhido chamava-se Ratos e Urubus. E o abre-alas dessa agremiação seria uma réplica do Cristo Redentor, que lá do Corcovado, de braços abertos sobre a cidade, para aqueles que olham para a imagem e se lembram do Cristo, abençoa a cidade maravilhosa. Foi um presente da princesa Isabel para a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Católica, praticante, ela achava que essa terra era uma terra abençoada por Deus, abençoada por Jesus, e aí a gente volta lá, né, nas leituras espíritas, e vê lá os espíritos nos falando do momento em que Jesus é apresentado à terra do Cruzeiro, é apresentado à América do Sul, e principalmente ao Brasil, para onde seria transplantada a árvore do Evangelho. Então, se para os católicos aquela imagem tem uma sensação, talvez para os espíritas tenha outra. Mas é uma imagem bonita. E aí o que eles fizeram? Eles queriam colocar esse abre-alas com vestes esfarrapadas para abrir o carnaval. Eu me lembro disso. E aí, né, como uma religião organizada, que é a religião católica, eles protestaram, entraram com ações para fazer um impedimento para que a imagem do Cristo não fosse assim apresentada. Não estamos aqui fazendo juízo de valor de quem estava certo nem quem estava errado. Estamos contando uma história atual do carnaval. E aí, como não podia ser apresentado assim, eles usaram uma outra estratégia. Botaram a imagem no final do desfile. Em vez das roupas esfarrapadas, foram colocados sacos plásticos pretos rasgados sobre a imagem com uma faixa dizendo o seguinte: mesmo censurada, olhai por nós. Olhai por nós. Ele olha espiritualmente por nós o
tempo inteiro. Só faltou assinar. JT. Aquilo era só uma mensagem, sim, mas que causou um impacto no mundo, porque outros países também são católicos. Sim. E se sentiram ofendidos pela interpretação da licença poética que havia sido utilizada para colocar o Cristo no carnaval. É uma estrutura religiosa organizada. E que nós precisamos pensar qual é a reação desse povo que está nas festividades antes de fazer alguma coisa. Dito isso, quem não conhece a história, procure conhecer. Sim. Essa história está aí nos anais da cidade do Rio de Janeiro. Está. E é preciso que a gente entenda o que motivou a colocação da imagem, o que motivou, né, a reação da estrutura. Quem inspirou, na verdade, né, a fazer isso? Exatamente, porque era um protesto. Era um protesto à ausência de políticas públicas para que as pessoas tenham uma vida digna. Mas a imagem de toda a serenidade, toda a misericórdia e todo o amor precisa ser respeitada, independente da filosofia religiosa que se professe. Procurem conhecer a história para vocês entenderem mais. E aí, é preciso que nós tenhamos noção de que, desde que surgiu nos tempos antigos, antes mesmo de surgir a questão estruturada do Evangelho, para que a gente entendesse o que era essa religião, já se fazia essa prática de dar liberdade a qualquer pessoa para fazer qualquer coisa nesses dias. Essa festividade já teve vários nomes. Sim. Hoje se chama Carnaval, mas ela já teve vários nomes. No entanto, a base para que ela aconteça continua a mesma. Exatamente. Então, por mais que haja quem rejeite a comemoração, vou passar daqui, né? Você falou dessa parte festiva dos ratos e urubus. Por mais que haja quem rejeite a comemoração e os excessos do carnaval, que a festa sofra críticas da exploração comercial de ilegalidades, que grupos religiosos promovam retiros para afastar fiéis das tentações da folia, devemos ter os cuidados promovidos pela nossa própria forma de entender a vida, alicerçada pela forma e filosofias processadas individualmente por cada um de nós. A escolha de que cremos e como oremos. Isso é importante. No que é que eu acredito? No que é que eu acredito? Porque eu vou ou porque eu deixo de ir? O que é que eu escolho fazer? E aí nós voltamos, mais uma vez, ao livro Nas Fronteiras da Loucura. Vânia. A área reservada ao posto central correspondia quase à Praça 11 inteira. Antes de serem instaladas as dependências que abrigariam os pacientes espirituais naqueles dias, engenheiros do plano espiritual haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões de espíritos perniciosos. Como não há improviso nas tarefas superiores, estabeleceram-se planos e traçaram-se diretrizes para a construção do núcleo transitório. Substância ectoplásmica, retirada das pessoas residentes nas cercanias, como na natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades protetoras do parque. Duas largas entradas opostas entre si permitiam a movimentação das entidades. Voluntários adestrados e premunidos de recursos magnéticos faziam a vigilância nos portões de acesso e em torno da construção. Amplos barracões semelhantes a tendas revestidas de lona espalhavam-se pelo recinto. Camas colocadas em filas duplas recebiam os desencarnados enfermos que foram arrebanhados nos 3 últimos dias, antes de serem transferidos para colônias espirituais. Esse trecho que a Vânia acabou de ler, também do livro Nas Fronteiras da Loucura, é um relato do trabalho do grande Bezerra de Menezes e sua equipe durante os dias de carnaval. São os saldos do carnaval, em que Bezerra relata e descreve, está nesse livro Nas Fronteiras da Loucura, um trabalho espiritual gigantesco, extraordinário, que é feito ali na Praça 11, aonde se convencionou na cidade do Rio de Janeiro concentrar o maior número de comemorações dessa festividade. É montado um hospital de campanha comandado por Dr. Bezerra e seus colaboradores. E esse hospital de campanha ele está ali por vários motivos. Socorrer aqueles que vão desencarnar
durante os festejos, de forma violenta, socorrer os espíritos desencarnados que são atraídos pelas vibrações nossas e ali chegam desarvorados, aflitos, querendo participar de algo que eles não têm mais o corpo físico para participar e vão fazer isso através da influenciação de outras pessoas. É um hospital que trabalha 24 horas e para o qual nós podemos contribuir com as nossas orações. Nós falamos que não tem só coisas tristes nesse livro. Isso é um saldo positivo. Mas existe também uma outra historinha bem rápido, em que é contada sobre uma jovem que não quis abrir mão do seu trabalho de evangelização durante o carnaval. Então, ela saiu de casa para ir fazer o trabalho na comunidade onde ela evangelizava as crianças. Ao dobrar uma certa esquina, ela foi vista por homens que se interessaram por ela. E eles programaram uma violência sexual com relação a essa jovem. Mas era uma jovem que saiu de casa com vibração positiva. É o que a gente tem que fazer. Eu vou sair de casa pensando em quê? E aí, como ela estava com pensamentos positivos, tinha toda a vontade de evangelizar aquelas crianças e tudo mais, o plano espiritual estava com ela. Mas eles não podiam intervir diretamente na ação daqueles homens, né? Aqueles dois malfeitores equivocados que tentavam agredi-la. Eles, então, aproximam-se de um guarda de rua que estava um tanto quanto afastado e motiva e incentiva aquele guarda a sair do seu trajeto e entrar na rua onde a jovem estava. E ao ver o guarda caminhar em direção da jovem, os dois malfeitores se retiram e aquela jovem é salva de sofrer a violência. Qual a diferença entre a jovem e aquele pai de família que desencarnou em Olaria? A vibração. O pensamento. Quem eu sou por dentro, quem eu sou como pessoa. O que é que eu vibro? E o que eu vibro diz quem eu sou, o plano espiritual. E vai atrair as pessoas que estão a meu favor, assim como a vibração daquele pai atraiu o espírito de vingança daquele seu ex-inimigo. Então, existem coisas muito interessantes que acontecem no plano espiritual que nós não vemos, que só podemos compreender porque somos espíritas e entendemos, né, a vida como algo contínuo, antes, durante e depois da desencarnação. E sabemos que nesse algo contínuo há um processo constante de troca entre nós e aqueles que estão no outro plano da vida. Então, precisamos ter cuidado e lembrar sempre que isso que o Dr. Bezerra nos conta, isso que Manuel Filomeno nos conta, é o bem trabalhando por nós todos, sempre pelo consciente ou não, atendendo, socorrendo, e nós podemos fazer parte de tudo isso. Nós precisamos entender que uma prece pode fortalecer essa equipe de socorristas e pode fortalecer a nós também. Amparar aqueles que sofrem as consequências de ações não pensadas, promovidas pelas ilusões transitórias, trabalhar com os prepostos de Jesus. Isso tudo nós podemos fazer estando normalmente vivendo nossa vida, estando com nossos amigos, com a nossa família, estando numa viagem. A salvaguarda física de estarmos envolvidos na história, mas com o nosso pensamento voltado para o bem. Nós podemos nos lembrar e devemos que, sem julgar as decisões alheias, todos temos direito à escolha, todos temos direito ao acolhimento e ao socorro sempre. Então, quem escolhe participar não pode ser julgado por nós. Não. E se nós escolhermos não participar, Também. podemos aproveitar a oportunidade de ser útil a esse grande espírito que poderia estar em outras paragens espirituais, que é o Dr. Bezerra de Menezes, mas que pediu permissão a Maria para permanecer conosco. Enquanto houvesse um espírito encarnado sofrendo na Terra, Dr. Bezerra prometeu à nossa mãe que estaria trabalhando. E nós também podemos e devemos trabalhar com ele. Então, se não vamos participar fisicamente das festividades, vamos participar em pensamento do socorro espiritual. Vamos olhar para aquele espaço onde está lá o brilho, as luzes, todo um foco de situações e pensar que ali ao lado existe uma campana espiritual trabalhando para socorrer e que nós
podemos ser enfermeiros à distância, se é que podemos ser enfermeiros, né? Sim, verdade. Podemos ser aqueles que vão, com a nossa prece, ajudar a limpar os vômitos, os dejetos. Podemos fazer parte da equipe. E lembrar que isto também vai passar. Um dia, a Terra não terá mais necessidade desse tipo de comemoração, desse tipo de soltura psicológica para que nós atendamos às loucuras internas que ainda temos. Mas não julguemos aqueles que participam. Pelo contrário, amparemos com o nosso pensamento, com as nossas boas vibrações. Vânia? É, muito bom, realmente. Então, cada um tem a sua escolha, né? O livre-arbítrio, mas já sabendo que a gente pode ter momentos melhores. Podemos. E momentos melhores que nós desejamos a todos vocês, que esse seja um final de semana de paz, Isso. de saúde, de tranquilidade, Descanso. descanso. Usemos a prece como fortalecimento para nós, fortalecimento para os nossos companheiros de caminhada terrena. Muita paz a todos vocês, Vânia. Muita paz também. E até a semana que vem, se Deus Até a quiser, semana quando que a gente vem. vai voltar a falar aqui no Movimento Espírita, do que acontece dentro do Movimento Espírita, para que nós possamos trabalhar. Até a Isso. semana que vem. Até a semana que Você vem. acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.